Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso que aconteceu com um jovem de 19 anos. É um caso cheio de mistérios que ocorreu em 2001 e até hoje a polícia tenta explicar o que aconteceu com ele naquele dia. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Jason Jolkawiski. Jason Jolkawiski nasceu em Grand Island, no Nebraska, em 24 de junho de 1981. Um tempo depois, junto com sua família, eles se mudaram para O'Mara, também localizado no Nebraska. Jason vivia com seus pais Kelly e Jim e com seu irmão mais novo chamado Michael. Eles viviam em harmonia e quase não tinham problemas. Jason tinha uma leve dificuldade de aprendizado relacionado à fala e à linguagem, mas foi descrito como tendo inteligência acima da média. Ele costumava ser visto como um garoto tímido. Sua mãe disse que ele tinha problemas sensoriais e de habilidade motora, e muitas vezes se sentia mal em ambientes barulhentos ou sempre que havia muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Depois de concluir o ensino médio, ele entrou para a faculdade com 18 anos. Como parte de seu próprio programa da faculdade, ele tinha um emprego de meio período como DJ na estação de rádio da faculdade, The River. Mesmo sendo um garoto tímido, ele se destacava muito sendo DJ. Jason conseguiu chamar a atenção das pessoas, e muitos o consideravam seu DJ favorito. Mesmo estando na faculdade, ele ainda não tinha certeza do que queria fazer. Um de seus sonhos era ser radialista esportivo, pois adorava acompanhar esportes e estar sempre ouvindo ao rádio. Quando o semestre de outono terminou, Jason não tinha dinheiro para continuar no semestre da primavera. Então, ele decidiu tirar uma folga da universidade e trabalhar para economizar algum dinheiro. Ele trabalhava em um restaurante fast food na cidade onde ele morava e era conhecido por ser um trabalhador muito esforçado. Nessa mesma época, Jason estava animado que começaria um novo emprego na Cytle, onde seu tio trabalhava. Essa empresa fornece vendas terceirizadas, suporte técnico, atendimento ao cliente e outros processos de negócios para grandes empresas. Jason ficou muito entusiasmado porque não apenas ganharia mais dinheiro, mas a Cytle tinha um programa de mensalidade que ele poderia utilizar para ajudar a pagar a faculdade. Quando estava com 19 anos, na manhã de 13 de junho de 2001, uma quarta-feira, o chefe de Jason do fast food ligou para saber se ele poderia chegar mais cedo ao trabalho. Ele estava programado para trabalhar naquele dia, mas seu turno começava às 5:30 da tarde. O garoto disse para seu chefe que não tinha problema começar o turno mais cedo, só que ele estava sem seu carro, que estava na oficina. Então, era mais ou menos uns 6 quilômetros até o restaurante. Ele disse que iria a pé sem problema nenhum, mas o chefe achou melhor mandar um dos funcionários ir até a casa dele para buscá-lo e ele não precisar fazer todo esse caminho a pé. Mas ele disse que não sabia muito bem dar informações sobre como chegar até a casa dele, então ele achou melhor se dirigir até uma escola que tinha perto da casa dele, que levava uns 15 minutos para ele chegar, e o seu colega de trabalho o pegaria a partir daquela escola. Então, ficaria tudo mais simples, um local que a maioria das pessoas conhecia, então estava tudo combinado e ele se preparou para sair de casa. Por volta das 10h45, Jason saiu de casa com a sua camiseta de trabalho vermelha nas mãos e viu seu irmão Michael trazendo as latas de lixo. Jason ajudou Michael e depois partiu para a escola para encontrar seu colega de trabalho. Michael viu Jason ir embora e um vizinho que também estava em casa confirmou mais tarde que também viu isso. Às 11h15, o colega de trabalho enviado para buscar Jason ligou para o gerente do restaurante. Ele disse que Jason não estava lá e o gerente disse para ele esperar um pouco, caso ele não aparecesse, era para ele ir embora. O garoto nunca apareceu.
Então o gerente ligou para a casa de Jason e falou com Michael, que apenas disse que ele tinha ido para o seu trabalho, mas ele nunca chegou no local. Ninguém percebeu que havia algo errado até que o pai de Jason chegou em casa mais ou menos às 5 horas da tarde. Ele então percebeu que Jason foi chamado para sair mais cedo para ir ao trabalho, já que eles tinham combinado que o pai levaria ele naquele dia. Então Michael disse ao pai que o Jason não estava em casa e que seu chefe estava procurando por ele. Jim começou a procurar o Jason e ligou para sua esposa para avisá-lo de que não encontrava o garoto em lugar nenhum. Kelly imediatamente saiu do trabalho e foi para casa ajudar a procurar o filho. Kelly se dirigiu até uma delegacia próxima, mas foi avisada que ela tinha que esperar 24 horas antes de poder relatar oficialmente o desaparecimento do Jason. Mas mesmo assim, a polícia levou 10 dias para iniciar a investigação. O argumento que a polícia tinha para não procurar por ele era de que ele tinha 19 anos, já era considerado um adulto, podia sair a hora que quisesse, talvez ir para algum outro local, não precisava dar aquela explicação para os pais, mas a gente sabe que não é bem assim, ainda mais o Jason, que era muito próximo de sua família, era um comportamento que não fazia o tipo dele, ele era um garoto muito tímido e não tinha nenhum lugar para ele ir, então é claro que a família estava muito preocupada e ficaram ali quase que brigando com a polícia e implorando para eles que eles iniciassem a investigação. Mas eles demoraram 10 dias. A gente sabe que num caso de desaparecimento, as primeiras horas são as mais importantes, normalmente nesse momento que a pessoa é encontrada, né? E se passa desse tempo, a chance dessa pessoa ser encontrada é muito menor. A investigação começou lentamente. A polícia começou a vasculhar a área e falar com as pessoas daquele bairro. Mas ninguém viu Jason, exceto o vizinho que viu ele ajudando o irmão com as latas de lixo e seguir em direção à escola. As autoridades questionaram o colega de trabalho de Jason, aquele que foi até a escola para buscá-lo naquele dia, mas ele foi inocentado. Eles também questionaram o gerente do restaurante, que depois também não foi considerado um suspeito. Eles também verificaram com a escola as imagens da câmera de segurança e tinha várias câmeras pela escola, mas em nenhum momento ele foi capturado pelas câmeras. Então a gente deduz que ele nunca chegou na escola. Isso leva os investigadores a acreditar que Jason desapareceu em algum momento entre 10h45 e 11h15 e que ele nunca chegou a percorrer os 800 metros até a escola. Jason tinha poucos amigos e a polícia começou a ligar para qualquer pessoa ali que tivesse alguma ligação, conhecesse ele, mas isso não ajudou muito. As pessoas diziam que não falavam muito com Jason e que fazia tempo até que essas pessoas não conversavam com ele, então isso não ajudou muito a polícia. Jason não tinha histórico de drogas ou álcool e nunca se envolveu com alguma atividade criminosa. Ele não era muito sociável e praticamente ficava em casa com a família e a igreja e trabalhava. Jason não tinha histórico de fuga e não era um adolescente problemático. A polícia conseguiu uma lista de criminosos sexuais registrados que residiam dentro ou ao redor de seu bairro, e um em particular morava do outro lado da rua. Essa pessoa foi interrogada e sua casa foi revistada, mas nada foi encontrado que ligasse ao desaparecimento do Jason. Havia também um vizinho que morava em um quarteirão adiante, para o qual algumas pessoas apontaram o dedo. Este homem tinha 31 anos e era gay, e ele mudou-se da área logo após o desaparecimento de Jason. A polícia nunca encontrou uma ligação de Jason com esse homem e provavelmente as pessoas só queriam incriminá-lo por preconceito. Um possível avistamento viria de alguém que pensou ter visto Jason no Mahona State Park. O parque fica a cerca de 48 quilômetros a sudoeste da cidade, mas a polícia não deu muitas informações sobre isso, então provavelmente foi um alarme falso. Desde o seu desaparecimento, sua conta bancária e celular não tiveram nenhuma atividade. Seu carro foi deixado na oficina mecânica e seu último contra-cheque foi deixado no trabalho. Em seu quarto, ele deixou para trás todos os seus pertences e não havia sinais de que ele planejava fugir. Cerca de um mês após o desaparecimento de Jason, outro jovem de 19 anos também desapareceu naquela mesma cidade. Samuel Sherman morava a apenas um quarteirão de onde Jason morava. Existem poucas informações sobre ele na internet. Na verdade, muitas pessoas se perguntam se ele é uma pessoa real.
Ele tem um perfil de pessoa desaparecida, mas não há fotos, o que é bem comum. Temos apenas uma descrição dele como um homem branco, loiro e de olhos azuis. O que é relatado como eles foram vistos pela última vez, saindo de casa no meio do dia para ir a uma entrevista de emprego. Então, assim como Jason saiu de casa em plena luz do dia para trabalhar. Essa é a diferença nesse caso. Ambos tinham 19 anos e desapareceram com apenas um mês de diferença e no mesmo bairro, o que é muito estranho. Nós temos algumas poucas teorias nesse caso, porque realmente não tem pista nenhuma. Então, uma dessas teorias é de que ele se encontrou com alguém naquela manhã, algo que já estava programado, mas como ele precisou trabalhar, ele se encontrou com essa pessoa para dar essa informação para ela e alguma coisa aconteceu. Então, podia ser alguém da família, um amigo, mas é difícil da gente entender o que aconteceu depois com ele. Então, a gente entra na segunda teoria, que seria a teoria de um possível sequestro. É uma teoria que não é muito bem vista, até porque o Jason era um garoto alto e forte, então não seria muito fácil sequestrar ele. Também ele era um garoto muito tímido, então se alguém parasse de carro ao lado dele e conversasse, provavelmente ele não entraria no carro dessa pessoa, só se fosse alguém conhecido, mas também é difícil, porque ele realmente era um garoto muito tímido e não fazia parte do comportamento dele entrar em um carro, né, de uma pessoa, por mais que essa pessoa fosse um conhecido dele. Jason frequentava uma igreja que ficava a cerca de 1 quilômetro de sua casa. Jason estava muito envolvido na igreja e muitas vezes fazia tarefas voluntárias por lá. Ele deveria estar de folga naquele dia até trabalhar mais ou menos às 5h30, já que era o horário que ele começaria o seu turno. Talvez seus planos originais fossem ir para a igreja, já que era um local que ele ia com frequência. Ele poderia ter decidido caminhar até a igreja primeiro, conversar com as pessoas que teve que mudar os seus planos daquele dia e depois se dirigir até a escola. Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, mas se esse fosse o caso, ele não teria tempo sobrando. Isso porque levava exatamente 15 minutos para ele ir até a escola saindo de sua casa. E ele deveria encontrar o seu colega de trabalho em exatos 15 minutos. Então a gente não sabe se ele parou para conversar com alguém na igreja e se ele fez isso, essa pessoa nunca se apresentou. Suspeita-se de crime no desaparecimento de Jason, mas as autoridades não encontraram nenhum corpo, nenhuma pista ou evidência. O desaparecimento de Jason trouxe algumas mudanças positivas. Em 2005, os pais dele fizeram um apelo por mudanças e a lei de Jason foi criada. O Estado desenvolveu uma central de informações que acompanha todos os casos de pessoas desaparecidas. Também iniciaram uma linha direta gratuita e um site na internet. A ideia é dar às pessoas desaparecidas uma chance de serem encontradas. Kelly também formou uma organização sem fins lucrativos chamada Projeto Jason. O objetivo era ajudar as famílias que estão lidando com a perda de entes queridos ou passando por uma situação parecida. A organização sem fins lucrativos foi encerrada em 2018, nós não sabemos o porquê. Jason Joe Kawiski foi visto pela última vez em junho de 2001. Ele é descrito como um homem branco com 1,80 m de altura e pesando mais ou menos 75 quilos. Ele estava vestindo uma camiseta do Chicago Cubs, boné e calça preta, e carregava sua camiseta vermelha de trabalho. Um policial que investiga o seu desaparecimento o considerou o caso mais desconcertante que ele viu em 30 anos. Quando o caso completou 20 anos, a prima de Jason, chamada Donira Say, deu uma entrevista. Não há pistas, ninguém viu nada e os detetives simplesmente não encontram nada. Então não há como saber. Donira tinha 16 anos quando seu primo desapareceu. Ele foi visto pela última vez levando latas de lixo para sua casa e um vizinho viu fazer isso. Seu irmão estava junto, falou com ele pela última vez e depois viu ele se dirigindo para a escola. E depois ele nunca mais foi visto ou ouvido. O vizinho que viu Jason naquele dia também participou dessa entrevista. Não percebi que já se passaram 20 anos, é muito tempo. Eu não entendo como alguém pode simplesmente desaparecer sem deixar vestígios, sem crime, nada disso. Então, pessoal, concluindo, esse caso aqui para vocês, muito difícil, em que a gente não faz a menor ideia do que pode ter acontecido com ele. A gente tem algumas teorias, mas parece que nenhuma faz sentido.
Então já se passaram 20 anos desde que esse desaparecimento aconteceu. Então quero saber de vocês aí, o que vocês acham? Será que aconteceu um crime? Será que ele fugiu? Enfim, é difícil da gente pensar numa teoria para esse caso aqui. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.